O cara é carioca, ex-empresário, ex-consultor, ex-professor e um viajante quase profissional. Esqueci alguma coisa, Marcelo Zarur? Não, o senhor está 100% certo. É. Ex-músico não, ainda continua tocando. Continuo músico e continuo empresário, né? Empresário continua. É porque empresário a gente é uma coisa que vai e vem, porque tem hora que você fala assim, na cabeça a gente é ex, fala assim, não vou fechar, acabou, não dá mais para Não quero mais nada. Não quero mais nada. Mas aí no minuto seguinte você lembra, vamos fazer de novo, vamos conseguir fazer. Então, é isso aí. O empresário é ex, mas é de novo. E tá ali. hoje você também está no debate aberto, batendo um papo com a galera, é isso? Sim. Dando opinião? Não, a gente fala umas coisinhas lá. Rola umas brigas ou não? Briga, não rola, mas há opiniões divergentes. E o que é mais legal, eu até brinco com eles, dizendo que o debate aberto offline é mais aberto assim, e né? mais debate do que o online, né? Sempre assim. Né? Online não dá para falar tudo. Não, mas offline eu acho que o pessoal fala. Viu? Melhor, né? Vem cá, tua vida empresarial começa quando? Como empresário, na verdade, começa aqui. Quando eu vim para cá, eu já pensava em ter alguma coisa aqui. Quando eu vim para cá 20 anos atrás, eu já era uma decisão botar a vida no eixo aqui, de um jeito diferente. A gente já não queria mais estar no Rio, de onde a gente é. Mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer aqui. E aí surgiu, eu já estava aqui há 2 anos, quase 2 anos, surgiu o convite então para voltar para o Rio. E eu voltei para o Rio para trabalhar numa operadora turística. E aí é um negócio que me chamou muita atenção, porque era uma operadora turística, trabalhar com turismo é uma coisa que começou a fazer... mundo. Não, eu sempre fui da área financeira, administrativa e tal. E na verdade eu era diretor financeiro da operadora. Mas é uma área, como podia ser fazer plástico, ou fazer prego, ou fazer roupa, né? Mas era uma fábrica, só que era uma fábrica diferente, fazia sonho virar realidade, né? Para quem quer viajar. E aí foi quando eu tomei gosto pelo turismo. Falei, quem sabe o turismo pode ser uma coisa interessante para mim. Você já viajava bastante antes ou não? Eu sempre gostei de viajar, sempre viajei, sempre colecionei histórias assim. E eu gosto de viajar e escrever o que eu estou vendo. Quando eu vejo assim, uma coisa interessante, eu falei, essa cidade eu não quero que ela fuja da minha memória. Então, ou esse negócio aqui que eu estou vendo agora é fácil, porque a gente tira foto, né? E a foto é instantânea, né? Você botou no Instagram, está instantânea. Mas antigamente eu anotava assim, esse lugar aqui é muito legal. Melhor pegar o metrô na estação tal para ir para o monumento. Detalhezinho, assim, bem direitinho. Fazer melhor pegar, porque eu falei, o dia que eu voltar, pelo menos eu já sei que eu tenho que pegar o metrô nesse lugar aqui, eu tiver que dar uma dica para alguém. Tá? Você voltou em muitos lugares? Voltei, eu volto sempre, né? Os lugares que eu gosto, eu volto sempre. Então... O problema do mundo é que é muito grande, né? Mas eu não tenho nenhuma pretensão de conhecer o mundo todo, nenhuma. Até porque não quero mesmo, né? Não é uma coisa que... Eu não quero colecionar países, né? Não me faça essa proposta, porque não está no meu escopo. Eu gosto de voltar aos lugares que eu gosto. E tem lugares que você gosta mais do que outros, vai ter mais prazer, por que não voltar lá, né? Então eu acho normal, mas eu não tenho a pretensão de conhecer assim, não, quero ir a lugares exóticos que eu nunca fui, não tenho, eu acho que é legítimo querer isso, é super normal, conheço um monte de gente que quer isso, mas eu não tenho essa mas antes das viagens você é matemático, é isso por formação? Sim, eu sou matemático de um ramo muito curioso, né, porque... quando eu estava na faculdade, na verdade, eu queria entrar para estudar, na época, o que a gente chama hoje de TI, a área de TI, ela chamava de informática antigamente, né? Lembra disso? Lembro. Eu peguei a conversão. De informática. Peguei a conversão. E aí, o cara, para ser o que hoje é chamado de engenharia de computação, ele era um ramo da matemática. Então, a gente tinha que entrar na matemática, fazer 2 anos de preparação para depois migrar para uma das 5 áreas dentro do curso de matemática, que era a computação, que era informática, né? Estatística, licenciatura para dar aula, a matemática, o bacharelado, que nos preparava para o mestrado e futuramente trabalhar com isso, e atuária, que era um ramo da matemática que mistura seguro, previdência, estatística, essa coisa toda. E aí eu entrei para o bacharelado, e eu me apaixonei pelo bacharelado, adorei, eu desencantei da área de TI, falei, eu acho que eu vou querer ser sempre um usuário, não vou querer criar coisas nessa área. E aí entrei para o bacharelado, fui para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada para fazer mestrado e tal,
Mas aí eu comecei a ficar louquinho, né, cara? Porque é coisa realmente de doido, né? Então... Matemática carrega aquele estigma de uma faculdade fácil de entrar e difícil de sair, né? Na época não era, hoje não sei se é, mas na época não era por conta dessa história da informática, que todo mundo queria ir para a informática. Então, era um curso que para você entrar, para fazer a matemática, para chegar à informática, você tinha que entrar para a matemática. Então, houve ali no início dos anos 80, quando eu fiz vestibular, contei, né? Já foi. Falei a idade. Já foi, pelo ninguém. Então, ali início dos pelo cabelo branco ninguém sabe. Não dá para contar, não, imagina, ninguém notava. Mas, enfim, início dos anos 80, quando eu fui fazer a faculdade, então, a gente se acotovelava para entrar. Era medicina, informática, quer dizer, matemática, né? E engenharia era pau a pau por conta dessa história do... Era lógica, programação, imagina, era a base de tudo. E aí eu entrei para o bacharelato, mas eu desencantei. Aí voltei para a faculdade, saí do mestrado, voltei para a faculdade para uma outra área que era a atuária. E me formei em atuária, que lida com risco, como eu te falei, né? Seguro, risco, previdência, juros. Cálculo de probabilidade você faz? Muita probabilidade estatística. E aí entrei nessa área, fui trabalhar em bancos depois, trabalhar na Petrobras, depois fui para bancos, nessa área, sempre nessa área financeira. Você consegue calcular a probabilidade de tudo? Não, qualquer coisa? Não, dá para calcular uma probabilidade? Na verdade, existe uma metodologia para se calcular a probabilidade de praticamente tudo. Mas nem sempre é um cálculo fácil, né? Nem sempre é uma coisa assim lógica, requer um certo refinamento teórico para se fazer isso. Então, não é muito... Por que o brasileiro, no geral, ele vai tão mal em matemática? Porque tem professores de matemática que não são muito bons. Só por isso? Se tivesse professor bom, o cara ia bem? Eu acho que sim. Na verdade, aí você fala assim, o professor, não é que o professor, eu até preciso corrigir essa frase, não é que o professor é ruim. O professor, muitas vezes, ele é mal estimulado, ele é mal incentivado, ele é mal remunerado, ele se desencanta com a profissão. Muitas vezes o professor, ele está dando aula não porque ele quer, mas é porque ele precisa. E aí é um ciclo que se repete, né? Porque o cara que ele aprende mal, ele ensina mal, e assim vai, né? E na verdade, a matemática não é vista, né, pelos alunos como um todo como uma coisa fácil. Ela tem um estigma de difícil, né? Então, já por definição, matemática. Mas na hora que você explica, como eu até a 7ª série, eu era péssimo em matemática. O que me fez diferença na vida, e a partir da 8ª série, na época, 8ª série do 9º ano hoje, que me fez despertar para a matemática foi uma boa professora, que era minha tia, minha madrinha, que parou para me ensinar. A hora que ela parou para me ensinar, eu falei, ué... Aí você aprendeu. Eu aprendi e falei, é fácil. E dali para frente foi um clique. E aí foi tudo embora. Então, a importância do bom professor, paciente, com capacidade técnica, que tenha jeito para o negócio, tal, faz muita diferença. E matemática é isso mesmo, né? Ou você entende ou não entende, né, Zaruto? Não tem meio termo. Não tem meio termo, né? Não dá para... Eu vou mais ou menos na conta, pô. Mas é assim, eu era da área financeira, acabei entrando na área financeira, então, em banco, empresas e tal, muito ligado a esse conceito enfim, me dou bem com números, né? Me dou bem com estatística, me dou bem com o risco, né? Eu sabia analisar os riscos e tal. Então, isso me facilitava a vida. Mas nunca me vi limitado a isso aí, nunca me Mas você é um cara limitado. metódico, por lidar com números, você é um cara muito metódico? Não sou metódico, nem um pouco. E não acredito que ser metódico seja assim um bálsamo para a vida, né? Uma coisa que resolva. Eu acho que é importante ter algumas regras, né? As regras, elas nos dão segurança, né? A rotina, que é a regra, você saber que tem que fazer daquele jeito, tem a grande vantagem de dar segurança. E o ser humano, ele foi feito para ter segurança, não foi feito para trabalhar com insegurança. O ser humano, ele é avesso a risco, né? Ele é avesso à insegurança, avesso à falta do conhecimento do que vai acontecer. Então, o que mais dá medo no ser humano é o desconhecido. A gente não tem medo de que o leão vai nos atacar se a gente estiver na selva. A gente tem medo saber, será que o leão vai nos atacar, né? Então, a situação do risco ela é uma coisa avessa à nossa natureza. Então, a regra ela é importante nessa hora, mas você não pode ter regra para tudo, senão a vida fica muito chata, né? Por trabalhar com matemática, financeiramente, você é um cara controlado? Por entender de matemática, ou isso também não tem a ver? Já fui mais. Já fui mais e tive um ponto de inflexão na minha vida quando eu acabei tendo que enfrentar algumas situações de saúde lá atrás que me fizeram repensar muito do que eu achava correto. E
E eu entendi, pelo menos para mim, pelo menos ficou claro isso, que a vida é uma só, né? Então, a gente que reserva muito energia, energia material, energia espiritual, energia psicológica, física, monetária, para o futuro, você deixa de aproveitar muito do presente, né? Então, quando você enfrenta uma situação de possível perda do presente, né, com a morte iminente, essa reflexão ela acontece. Né? Você fala, o que eu fiz até agora? Como é que eu cheguei até aqui? Né? E como é que eu vou sair? Se eu sair dessa, como é que eu vou viver? E muito difícil que uma pessoa viva do mesmo jeito depois de passar por uma experiência de pré-morte. Vamos falar de um gasto bom de energia? Viajar na volta, pode ser? Opa, demorou. Esse é o melhor, né? É a melhor maneira. De gastar energia? Oh. A gente já volta aqui no programa Humanos. Eu tenho o prazer de receber ele, que é ex um monte de coisa, o empresário do turismo, Marcelo Zarur. Fica comigo, é rapidinho. Voltei aqui no programa Humanos na RTV. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19, canal 53.1 da TV aberta e para quem mora em Criciúma, no 20 da NET. Perdeu uma entrevista simples, Humanos Talk Show no YouTube, se inscreve lá, faz tudo direitinho, que você vai curtir todas as entrevistas bacanas que eu faço aqui, inclusive esta com um cara que é muito bacana, muito legal, um cara diferenciado, Marcelo Zarur. Você é um cara tranquilo? Você sempre foi tranquilão, assim, de boa? Cara, você é eminente dos cariocas? Classifique tranquilo. Não, um cara de boa, um cara de papo leve. Eu vou te falar, então, essa história que eu estava dizendo das experiências da vida, né, que a gente passa, me fez hoje viver de um jeito diferente. Então, hoje, meus colaboradores, pessoas que trabalham comigo, até a família e tal, reconhece claramente que houve uma diferença. Mudou? Há uma diferença entre o Marcelo de hoje, o Marcelo de 15 anos atrás, talvez quem me conhece há mais tempo, o Marcelo talvez de 25, 20 anos atrás. Porque eu acho que é assim, né? Que eu te falei, eu acho que com um pouco mais de leveza a vida fica muito mais tranquila. Então, coisas que me incomodavam muito no passado, menos me incomodam hoje. As minhas reações hoje, elas são talvez, eu classifico particularmente, muito mais leves do que as que eu teria. O segredo de viver bem é aprender a não se estressar. A gente pode escolher o que nos tira do sério, Marcelo? Eu acho que é uma decisão individual. É uma decisão individual. Você querer levar a vida de um jeito ou de outro. Do mesmo jeito que você pode escolher dirigir o seu carro rapidamente e correr certos riscos no trânsito, ou você pode escolher fazer esporte com mais ou menos intensidade, você pode escolher viver com mais ou menos intensidade, a decisão é sua. E viver com intensidade, muitas vezes está associado a isso aí, a como é que eu reajo a certos estímulos, né? E assim, como é que eu interpreto isso, essa tua pergunta, que é uma coisa que toda hora tá na discussão de todo mundo, é um papo que tá no meio da sociedade. A internet, ela nos trouxe um monte de benefícios e nos trouxe um conjuntozinho de coisas que nos fazem muito mal. Ela nos deu um senso de urgência para tudo. Hoje, né, quando você clica, você não espera mais 3 segundos e você quer a coisa na tua tela, a resposta na tua tela. O site tem que abrir. A pesquisa tem que estar feita, a planilha tem que aparecer, o texto tem que estar certo. A resposta tem que vir, né? É imediato. Então, tá lá, 3 segundos é o limite. Né? A internet nos deu a intolerância, porque essa impaciência, ela é irmã gêmea da intolerância. Né? Então, ela nos deu esse senso de urgência, que se transforma em impaciência, que se transforma em intolerância, e isso nos transformou em pessoas assim, não só na frente da tela, mas na vida toda. A gente não quer aguardar mais nada, a nossa opinião é a nossa opinião e acabou, é a mais certa do mundo, é a mais abalizada, é a mais cheia de argumentos. Né? A gente é especialista em quase tudo, né? Todos nós somos especialistas em praticamente tudo nessa vida, porque o que você precisar de informação, você leva 3 segundos para ter, né? Então, como eu falo, se você pegar isso e levar a sério, as coisas mais comezinhas da sua vida vão começar a incomodar muito. Você pedir um cafezinho no boteco, se o cara pedir para você esperar um pouquinho, porque ele está lavando a xícara... Acabou, meu. Não vou mais esperar. Você para no posto de gasolina, o cara na tua frente decidiu, em vez de botar R$50, ele decidiu encher o tanque,
Isso já dá briga. Já dá, não, já não quero mais. Então, assim, eu acho que houve momentos em que, talvez essas duas coisas, esses dois exemplos aí, que não são necessariamente que aconteceram comigo, mas esses dois momentos, dois exemplos, pequenos exemplos de coisas, podiam me fazer mais mal no passado. Agora, e hoje em dia não fazem mais. Mas eu não sei você, eu sou um cara que eu sou bastante nervoso. Mas quando eu estou viajando, eu não ligo para as coisas, cara. Eu meio que desligo essa... eu estou viajando, eu não ligo de esperar. É uma política ótima. Eu não ligo de esperar, de pegar uma fila. Eu disse, bicho, eu estou viajando, tá isso bom. É isso aí. Essa é a maneira certa de viajar. É quando você interpreta que o que você está passando na viagem é uma experiência. É uma experiência, eu estou passando uma experiência. Pode ser boa, eu posso lembrar dela de maneira mais positiva ou menos positiva no final, mas é uma experiência. Então, aguardar numa fila pode ser uma coisa muito interessante. Mas sabe uma coisa que eu falo de exemplo? Depende de onde você estiver. Você vai concordar? Para gente que é de Santa Catarina, e para quem vai constantemente a Florianópolis, que sabe do inferno que é o trânsito de Floripa, você ficar 1 hora em cima da ponte, para você é terrível. Mas para o cara que está visitando Floripa pela primeira vez... Ele acha maravilhoso ficar 1 hora em cima da ponte. Tá tudo certo, tira foto. Bacana. Tira foto dentro do carro, faz selfie, faz ligação. Pô, tô aqui em cima da ponte, estamos entrando em Floripa. É isso aí, exatamente isso. É mais ou menos isso, cara? Eu acho que tem muito a ver. A viagem, ela não sabe, mesmo para um lugar para onde você já tenha ido, quando você vai de novo, cada vez que você vai, é uma cidade diferente. Aconteceu alguma coisa, abrir um comércio, um restaurante, você fica num outro hotel, então, enfim, isso pode ser diferente. O mesmo destino você pode ver de uma maneira diferente. Mas é muito importante você ter uma relação boa com você mesmo durante a viagem. Eu só sou contra você viajar para se aborrecer. E o que é viajar para se aborrecer? É quando você sai com a expectativa diferente da realidade que você vai enfrentar. Se você sai sabendo, olha, eu vou lá, eu vou pegar um perrengue, vou para um hotel pior do que a minha casa, eu vou dirigir um carro pior do que o meu, eu vou pegar mais fila que eu hoje não pego, mas vou pegar fila para tudo, para comer, para ir ao banheiro, para ir para os lugares e tal. Lá é mais caro do que eu pago. Lá é mais caro do que eu pago. Pô, pegar fila, ainda vou pagar para isso, pô, ainda paguei essa viagem e tal. Se você sair com uma expectativa diferente daquela que você deve ter em relação àquela viagem, a frustração é grande e o aborrecimento também. Se você souber o seguinte, eu vou enfrentar isso, está combinado que é isso mesmo, tá tudo certo. Então, viaje bem, viaje relaxando. Pegar um metrozinho na hora do rush. É uma questão de opção. Ninguém, na verdade, precisa pegar o metrô na hora do rush, né? Em tese, você pode esperar um pouquinho mais e voltar numa hora melhor. Mais tranquila. Mais tranquila e está tudo certo. Ou faz uma outra coisa. Tá, Marcelo, mas eu quero saber o seguinte, eu consigo viajar com pouca grana? Você não precisa de dinheiro para viajar. Ninguém precisa de dinheiro para viajar, precisa de plano. Precisa de um plano. Se eu dissesse hoje para você assim, eu sou louco para comprar um avião, mano, eu queria comprar um avião. Se eu quiser comprar um avião amanhã, eu vou ter muita dificuldade de fazer isso. Mas se eu disser, eu quero comprar um avião daqui a 10 anos, eu não quero morrer sem ter um avião. Não é verdade, tá? Eu não quero ter um avião. Não. Mas só um exemplo, né? Eu queria um helicóptero. Um helicóptero, tá bom. Eu quero um helicóptero. Daqui a 10 anos, eu não consigo ter um helicóptero nos próximos 2 anos, mas nos próximos 10, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que saber quanto custa um helicóptero, eu tenho que pensar como é que eu pagaria esse helicóptero, quais são os meios de financiamento para conseguir esse helicóptero, se eu comprar à vista, que desconto que tem, os modelos disponíveis, aquilo que é mais adequado para mim, é o plano. E aí a gente começa a fazer de trás para frente, né? O cara que fala assim, eu quero passear de bicicleta pelos campos de lavanda do sul da França. Tremenda viagem. Agora é o seguinte... Aquele que é tudo roxinho, assim? Que é a época agora, né? Agora, a gente está vivendo esse momento agora. Os campos de lavanda, começando o verão, lá no sul da França. Viagem show para todo mundo fazer. A lavanda tem aquele cheiro que a gente compra no mercado mesmo, não? Ou Tem e não tem. Quer dizer, o extrato é aquilo ali, né, cara? Mas é gostoso pra caramba, é gostoso. Mas, enfim... Vamos para os planos. Passear de bicicleta, tal, passear dali e tal. Mas, assim, quanto é que custa o hotel, quanto é que custa a passagem aérea, quanto é que custa aí o seguro, quanto é que custa isso, aquilo, como é que eu vou comer, tal... A minha viagem vai custar X. Como é que eu faço para ter esse X? Eu tenho? Não, não tenho. Então eu vou esperar agora eu ter. Mas não é esperar cair do céu. Eu vou trabalhar para eu ter. Para ter. Aí eu vou trabalhar. A mesma coisa que eu faço hoje me gera renda suficiente para eu conseguir comprar? Não, então eu preciso arrumar um trabalho extra. Vou ter que trabalhar um pouco mais.
né? Para ter. Ou se eu economizar um pouco mais, será que eu consigo? Se eu deixar de ir à balada 2 vezes no mês, eu consigo juntar o dinheiro em 1 ano para fazer essa viagem? Talvez, quem sabe. Tal. Então, como eu disse, está muito associado ao plano. Tenha um plano, tenha um desejo, organize esse plano, procure o profissional e aí a viagem pode acontecer. A chance dela acontecer aumenta muito. Só não gosta de viajar quem nunca viajou? Então, Ou tem aquele cara que viaja e diz, não gosto de viajar, não quero. Não, tem gente que não gosta de viajar, as pessoas, eu conheço muita gente, aliás, que não gosta de viajar. Gosta? Isso, são pessoas muito apegadas à sua casa, ao seu modus vivendi, né? Aquele seu jeito de viver. Eu gosto de dormir no meu cantinho, na minha cama, com o meu travesseiro, eu não me acostumo com o travesseiro dos outros, cama dos outros, eu só gosto de usar o meu banheiro. Usar o banheiro dos outros. Isso, eu quero o meu banheiro, eu gosto de tomar café naquele horário, daquele jeito, com essa xícara. Esse cara, essa pessoa, vai ter muito muito para viajar. Então, essas pessoas normalmente são pessoas que não gostam de viajar e há que se respeitar, né? Não é porque caviar, por exemplo, é algo que acho que é um exemplo muito bom, né? Paga-se uma nota preta por uma latinha de caviar e muita gente vai provar caviar e vai dizer, será que é isso mesmo que esses caras estão comendo, né? Esse troço não é bom. E muita gente vai dizer que só é uma iguaria maravilhosa. Entendeu? Então não é a mesma coisa para todo mundo, né? Então ir à Rússia comer caviar pode ser perfeito para alguém, para alguns, para outros pode ser um drama. Tá, a imersão cultural é obrigatório quando eu estou num lugar eu entender a cultura? Pensa no seguinte, você vai a uma festa fantasia sem fantasia? Não, né? A festa é a fantasia, vá de fantasia, né? Então, se você vai a uma escola que tem uniforme para entrar na escola, você tem que estar de uniforme. Você não entra na escola, todo mundo uniformizado, você não vai sem uniforme. Eu acho que você entrar no conceito do local, na hora que está no local, te dá um senso de pertença que vai facilitar a sua vida. Na hora que você está viajando... Vai facilitar aquela aceitação que a gente falou agora. Vai facilitar a sua vida em tudo, porque você vai chegar lá e vai dizer o seguinte, eu não preciso me preocupar. Eu sei que aqui, para dar um exemplo bem comezinho, né? Eu preciso, aqui come-se de pauzinho. Eu vou para o Oriente, ali o cara serve a comida, é de pauzinho que tem que comer. Cara, eu até tenho direito de pedir o garfo e faca, né? Óbvio que eu tenho direito de pedir o garfo e faca, e eles vão ter para te oferecer o garfo e faca lá. Mas será que a experiência vai ser a mesma? Você comer a comida que todo mundo está comendo de pauzinho, você de garfo, você vai ser olhado assim e tal. Rapidinho, uma vez eu estava num restaurante indiano em Londres e a comida indiana ela é muito apimentada. E aí cada prato tinha lá uma classificação de pimenta, eu fui pedir era mínimo, a mínima. Bem pouquinho, aquele. Era de fato a mínima, né? E, cara, já era muito difícil de comer. Dava um travo aqui, engasgava. O garçom se apiedou da minha situação, trouxe uma tigela de iogurte gelado para me facilitar, porque o leite quebra a pimenta, né? Então, eu comendo ali o prato de camarão, cara, maravilhoso. Assim, e tal. Pô, mas era impossível, cara. Era um camarão e um iogurte. Eu descobri que o camarão combina com iogurte ali. Então, eu quero dizer o seguinte, o cara que tem dificuldade, mas eu levei na boa, tanto é que estou contando essa história hoje, mas o cara que tem dificuldade de se adaptar numa situação dessa, é a hora que o cara se aborrece e se larga para lá e tal. E aí, já vai dizer que a comida do lugar é horrível. Cara, quando eu estava olhando em volta, eu acho que eu era o único ocidental, ou dos poucos ocidentais ali, ocidentais que eu digo que não indianos, né, não de origem indiana, e as crianças pequenas, cara, elas passando pão no prato, assim, para comer. Para lamber cara, o negócio, a comida que eu não conseguia comer inteira. O camarão tinha que comer um pedacinho, assim, pequenininho, e iogurte, cara. Então, o que é muito ruim para você é muito bom para o outro e vice-versa. Tudo certo. Se você está na viagem com essa cabeça, a viagem vai ficar melhor. Olha, uma viagem boa foi esse programa, mas acabou. Tá. Infelizmente, eu falei para você que não dava, pô. Tudo que é bom acaba. Acaba, né, cara? Deixa a rede social. Para quem quiser dicas de viagem, quiser acompanhar o que a gente faz, é só seguir no @Marcelo Zarur, na minha agência que é o @link.tour. Zarur, soletra pro pessoal. Marcelo Zarur, é tudo junto, @Marcelo Zarur, Marcelo com L só, Zarur é ZARUR. Facinho. E @link.tour. E aí Fechou? você vai ver tudo. Tá tudo lá. Muito obrigado pela presença. Um grande prazer. Prazer recebê-lo. Um prazer foi meu. Vamos viajar juntos aqui no programa. Você viaja todo dia comigo, 2 entrevistas inéditas aqui na RTV. Não esqueça de uma coisa, gostando de viajar ou não, somos todos humanos.